A graça e a paz do Senhor estejam sobre todos, né? Hoje, domingo, dia do Senhor, né? Antes da gente começar a nossa escola dominical, vamos fazer uma oração a Deus, gratidão. Bondoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos aqui na tua casa, no domingo, para aprender da tua santa palavra, Deus. Nos instrua, Pai, através dela, a andarmos, a caminharmos, Senhor, segundo o propósito que ela nos ensina, Pai, que são tuas palavras, Senhor. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos por cada irmão que está aqui, cada família, e aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, esteja com eles nas suas casas, onde estiver, Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos então, irmão, passar para o hino. O reverendo vai estar colocando aqui. Ele é um hino que ele é cantado, os irmãos puderem acompanhar, ok? Vamos abrir o nosso texto-chave, 2 Timóteo, livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Esse é o nosso texto-chave, para a nossa lição de hoje. Diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para
para a educação da justiça. Então, a palavra de Deus é tudo, né? Então, a gente hoje vai estar começando, domingo passado, falando da história, né? Da confissão de fé, que está aqui nas minhas mãos, né? O nosso documento doutrinário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, hoje nós vamos estar falando do capítulo 1. Nós fizemos a introdução para a gente começar. Por que foi elaborado esse documento? Então, a gente está falando no domingo passado, né? Da sua importância, né? Para a nossa igreja, né? E entreguei para os irmãos aí o primeiro capítulo, né? Que a gente vai estar trabalhando juntamente com essa revista, né? A Fé dos Eleitos, né? Vamos estar estudando até o capítulo 8, aí eu até conversei com o pastor, depois em outro momento a gente vai estar continuando, porque são 33 capítulos. Então a gente vai estar falando primeiramente, né, dos 8 primeiros, com a fé dos eleitos, né? Um estudo indutivo da confissão de fé de Westminster. Está aí com vocês, irmãos, então aí, a cópia, né, desse primeiro estudo, né, da Escritura Sagrada. Eu peço aos irmãos, eu vou estar lendo um pouco, a gente vai estar comentando, e aí depois a gente vai passar, né, para as partes. São 10 partes, mas prometo que eu vou cumprir o tempo. Aí se algum irmão também quiser participar, por favor, escola dominical, né, nós temos esse momento, levante a mão aí, por favor, irmão. Fique à vontade, vamos participar todos, né? Eu peço aos irmãos que estão acompanhando aí. Então diz assim, né, no primeiro estudo: a maior necessidade do homem é ouvir a Deus. No entanto, só podemos conhecer a Deus se Ele falar conosco ou alto se revelar, né? O alto revelar, né? Desse escritor J. Blanchard declara: conhecer a Deus sem Deus é impossível, visto que Ele, que é a fonte de todo conhecimento, precisa ser a fonte de todo conhecimento a respeito de si mesmo. Sabendo disso, Deus revela sua existência de 3 maneiras. Então, pela natureza, nós estivemos aqui no nosso hino falando, né, da natureza. A criação proclama a existência de Deus. Então, Salmo 19, 1 a 6 vai falar, né? Em Romanos também, Paulo cita também sobre a criação, a natureza, Romanos 1, 19 a 20. Há um discurso do poder e dos atributos divinos percebido por meio das coisas que foram criadas. Aí depois, como que ele se revela também? Pela Escritura. Deus revela a sua pessoa, seus pensamentos, suas obras pela revelação escrita. Está aí em 2 Timóteo 3, 16, 17. Nós tivemos no nosso texto base. Pedro também vai falar no capítulo 19, 21. Tal revelação é indispensável, necessária, suficiente e autoridade suprema nas questões de fé e comportamento. E de outro modo, terceiro, pela pessoa de Jesus Cristo, que ele se revela também. Deus se revela pessoalmente em seu Filho. Ninguém pode conhecer ao Pai pessoalmente se não for pelo Filho. Está em Mateus capítulo 11, versos 25 a 27 e Hebreus 1, de 1 a 4. Esse conhecimento pessoal de Deus por meio de Jesus e pela iluminação do Espírito Santo redunda em salvação ou vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, o evangelista, vai falar também no capítulo 17, versículo 3. A Bíblia é a revelação escrita de Deus. Ela é a voz de Deus. John William Bourbon diz: a Bíblia não é nada mais do que a voz daquele que se assenta no trono. Cada livro, cada capítulo, cada sílaba, cada letra da Bíblia é um pronunciamento direto do Altíssimo. É por meio dela que sabemos quem Cristo é. O Filho de Deus é o tema e o alvo da Bíblia. Ignorar a Bíblia é ignorar a Jesus. É pela pregação da palavra que a fé salvadora é produzida no coração de quem a ouve. Para o convertido, a Bíblia é a sua autoridade suprema. Quer gostemos ou não, estamos sob a autoridade suprema de Deus, por meio da Escritura. Charles Spurgeon diz: a Bíblia, toda a Bíblia e nada mais do que a Bíblia é a religião da Igreja de Cristo.
A verdade da Bíblia acaba com todas as discussões e especulações. Ela é absoluta e jamais obsoleta. Hoje estudaremos sobre a Bíblia, usando no roteiro o capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster. Então, aqui eu fiz a leitura dessa introdução, irmãos, para trazer um panorama, do que nós vamos estar falando hoje, do capítulo 1, da Sagrada Escritura. Então, nós vimos aqui o quê? Que Deus revela de três formas. Primeiramente, na natureza, tudo é criação dele. A segunda forma, nas Escrituras. A terceira, pelo seu Filho, de Jesus, que já veio ao mundo e está aí, se revelando a nós pelo Espírito Santo. Ou seja, então, só uma não vai completar as outras. Todas elas estão integradas, estão juntas, para revelar a Deus, através de tudo, de todas essas formas que nós falamos aqui, na introdução. O capítulo 1, da confissão, também fala da Escritura Sagrada. Eu tinha, alguns anos atrás, começando a conhecer, as coisas de Deus, eu pensava mas eu preciso conhecer a Deus, eu tinha esse questionamento. Eu pensava que a gente tinha que conhecer a Deus com oração, de ir na igreja, de estar ali frequentando, mas nada mais é do que através da Sagrada Escritura. Então hoje, se a gente quer conhecer a Deus, é através da sua palavra. Sem ela, não tem como conhecer a Deus. Como a gente já estudou aqui na introdução, no passado, hoje ainda tem algumas, a gente vai chegar nesse ponto, alguns lugares, algumas igrejas que ainda se revela a Deus só para a pessoa que está falando. A pessoa não está ali, como se diz, não coloca a igreja para estudar, para ler a palavra. Então tudo que é falado ali, os membros estão seguindo. E hoje não pode ser assim, nunca tinha que ter sido assim, No passado, que foi também difícil, As pessoas iam na igreja, às vezes ouviam muito, em outras línguas, que a gente já falou aqui, antes da reforma, durante a reforma, até concretizar, o período que a gente, como se diz, que a palavra de Deus realmente, o protestantismo, ele se alavancou para o mundo, Então nós temos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Então, na parte 1, do primeiro capítulo, que está aí na folha que eu peguei para vocês, vem falar então, são divididos em 10 partes. Então nós vamos estar comentando as 10 partes e os irmãos vão estar participando, Eu entreguei os versículos para os irmãos, aí eu pedi para ler, e vai ver as perguntas também, relacionadas dentro do capítulo 1 da Sagrada Escritura, da Escritura Sagrada. Então vem aí a parte 1, do capítulo, da Confissão de Fé, do primeiro capítulo, vem falar, ainda que a luz da natureza, vocês têm na folha que eu entreguei, na primeira folha ainda, na parte 1, lá embaixo, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência, de tal modo, manifesta a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, dos homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade, necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos, em diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, depois para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever, virando a página, escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Então nós vemos aqui que essa primeira parte vem comentar que só através da natureza Deus não vai, ele se revela ali, mas não é suficiente, Ou seja, quando ele começou a se revelar ao povo, ali quando Moisés, ordenou Moisés, a organizar ali o tabernáculo, o sacerdócio, toda ali a família de Arão, começou a manifestar o povo ali, Ou seja, mas quando já preparando para chegar até Jesus, vieram os profetas, anunciando a palavra,
gente já sabe todas as histórias aí do Antigo Testamento, até chegar a seu filho, que a gente ainda vai estar falando, né, qual que é o fundamento total da Escritura Sagrada. Aí vem a primeira pergunta, né, que a revista veio trazer para nós, né, está assim, 1.1. Aí os irmãos vão seguindo, que a gente tirou aí, fez o escaneamento, mas não está difícil não, você vai seguindo, a gente vai estudar apenas as duas primeiras perguntas, porque senão o tempo nosso não vai ser suficiente, né? Então na pergunta 1.1 traz assim: qual é a insuficiência da revelação natural quanto ao conhecimento de Deus? Aí eu peço ao irmão que está aí, né, com 1.1 que faça a leitura da palavra, que está aí o versículo, por favor. Salmos 19, 1 a 4. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Dia a dia profere discurso e noite a noite mostra conhecimento. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Sua linha vai por toda a terra e as suas palavras ao fim do mundo. Neles ele pôs um tabernáculo para o sol. Isso, então ele vem falar, né, da natureza, da criação de Deus, mas ele te pergunta. Aí os irmãos que vão, se quiser participar, por favor, vamos estar participando aí também. Ele faz assim: qual é a insuficiência da revelação natural quanto ao conhecimento de Deus? Ou seja, a natureza por si só, irmãos, é suficiente para revelar a Deus? Ou seja, não é, né? Mesmo que com a natureza, ou seja, e as obras da criação, o que precisa revelar a Deus? A sua santa palavra. As Escrituras, né, vem revelar a Deus, isso é através de seu Filho também. Ou seja, não vai se completar somente através da criação. Então, é insuficiente a natureza revelar a Deus. Tem que estar, as três formas que nós lemos no início da lição, revelar a Deus. Porque tem gente, a gente sabe que tem religião que aceita a natureza como ser divino. Se você não sabe disso, tem. Vamos pegar os indígenas, principalmente. Eles têm a lua como um Deus, tem um sol como outro Deus, e assim vai, né? Na natureza se coloca ali tudo o suficiente. Mas por que então nós temos missionários para levar a palavra aos indígenas? Estou citando um exemplo eles, né? Por quê? A gente sabe que eles estão sendo enganados, né? São culturas, né? Gerações que vêm trazer para outra geração para passar isso. O próprio pós-Adão, né, a adoração ao sol, à natureza, começou após a queda de Adão, né? A dispersão do povo e o povo começou a adorar a criação, né? Aí sim, existem várias teorias, né? E depois da queda de Adão, né, espalhou a cultura e o pessoal começou a adorar as pessoas, as coisas, né? Os símbolos, né? Como ninguém via Deus, ninguém sabia quem era Deus, era mais fácil construir uma estátua e adorar ela para representar Deus, assim como é hoje, né? Nas várias religiões. Assim, é antigo, né? Demonstra de um tempo muito antigo. Isso é milênios atrás, né, já começou essa forma de cultuar ao ser, né? Ou seja, a criatura, né? Ou seja, não ao Criador, de uma forma errônea. Até achei interessante hoje, eu coloquei na rádio da IPB, o pastor lá colocou, né? Por que muitas pessoas ainda estão sendo enganadas com os ídolos? O ídolo você tem que carregar. Se eu pego um ídolo aqui, eu não, então tem que pôr ali. Aí você vai conversar com ele, você está conversando, mas ele não conversa com você. Se você quer alguma coisa, você tem que pedir para ele, mas você não sabe se vai ter essa resposta. Ou seja, então ele colocou o quê? Que ídolo é aí? O que você vai fazer? Você vai levar para onde você quer. Então, assim, as pessoas estão sendo enganadas, né? Então, aí fica passando, né, anos e anos, talvez a pessoa até morre enganada. Aí sobre a salvação já não cabe a mim julgar, né? Mas é o cuidado que a gente tem que ter sobre isso aí. Então a obra da natureza ela é insuficiente para revelar a Deus, né, que a gente tem que trazer isso aí. A pergunta 1.2, então a gente vai estar vendo as duas primeiras perguntas, e depois nós vamos para a parte 2. Diz assim: por que Deus resolveu se revelar de forma escrita pela Bíblia? Aí eu peço ao irmão que está com 1.2, né, também que faça a leitura, por favor. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu
Então temos aí, né, depois que Deus, né, preparou o sacerdócio, o tabernáculo, aí foi quem? Os profetas anunciando a palavra de Deus ao longo do tempo, antes da vinda do Filho, né, até chegar Jesus. Ou seja, eles ainda tinham só o que ali? Os mandamentos, né, os 10 mandamentos, a forma ali da palavra de Deus, não tinha o completo. E depois, ao longo do tempo, foram preparando esses homens para trazer a mensagem. Ele vai chegar lá ainda, né? Trazer toda a escritura, até chegar seu Filho. Ou seja, então nós temos aí essa resposta, né? Ou seja, por que Deus resolveu revelar de forma escrita pela Bíblia? Para revelar ao seu povo, que somos nós hoje. Porque se Deus não se revela em nós, através da sua escritura, como é que nós vamos conhecer esse Deus maravilhoso, né? Amoroso, né? Que nos ama e está aí, né? Nos dando aí, como se diz, toda a força para superar dias difíceis, né? A gente passa dificuldade, passa tudo, mas é nele que nós temos esperança, é nele que nós temos, como se diz ali, o preenchimento do vazio, né, que a gente tem, né? Como ser humano fraco, né? Ou seja, que nos fortalece somente ele, né? Através da sua escritura. Aí depois tem as outras perguntas, mas a gente não vai dar andamento nelas não. Se os irmãos quiserem em casa depois continuar para fazer o estudo, né, então, senão o tempo não vai dar o ordenado aqui, né? Ok, vamos agora para a parte 2, né, da confissão. Interessante, quando esse texto, parte 1, parte 2, isso foi lá da confissão de fé de Westminster, lá da Assembleia, na verdade, né, no século XVII que ela foi preparada. E quando eu falei para vocês que eles tinham colocado os textos, mas não tinham colocado os versículos, foram 2 anos eles preparando os versículos para esses textos que eles colocaram. É interessante, foi isso. A parte 2 diz assim: sobre o nome de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, que são os seguintes, todos dados por inspiração de Deus, para serem a regra de fé e prática. Então nós temos aí a parte 2. Aí vem a pergunta: o que significa a expressão toda a escritura é inspirada por Deus? Aí eu peço ao irmão que está aí, o irmão que está com 2.1, que traga para nós primeiramente o versículo chave. Ou seja, então aí nós temos aí essa passagem para toda a escritura, toda é inspirada por Deus, né? Os judeus têm ali o Antigo Testamento, né, como ali a sua regra de fé, mas porque eles ainda não aceitaram, não conheceram, né, Jesus, eles têm ali a parte só do Velho Testamento, estão ainda, né, no tempo antigo. Ou seja, então é toda a escritura inspirada por Deus. E eu quero que os irmãos abram, eu achei um texto interessante que não está aí, que é 2 Pedro. Olha o que Pedro vai falar sobre a Escritura, né? A inspiração da Escritura. 2 Pedro, por favor, capítulo 1. Abre lá, os irmãos, por favor. 2 Pedro, capítulo 1. Verso 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, que toda a Escritura não tem nenhum autor de particular revelação, ou seja, Deus se revelou nessa pessoa, né? Ou seja, ele transferiu tudo que ele queria para aquela pessoa, né, providenciar para que ele pudesse escrever sua palavra. Então não tem um autor, sou o dono disso aqui, eu que escrevi, isso é autoria minha. Não, Deus é o autor único, né? Único. Eu queria trazer isso aqui que eu achei interessante, né? Pensar isso aqui.
Porque nenhuma parte da Escritura tem particular, ou seja, tem um dono ali, um autor, não tem. Né? Somente Deus é autor, a autoria dele. Ok. Continuando, aí tem uma pergunta 2.2. Relacione os 39 livros do Antigo Testamento, classificando-os de acordo com o seu estilo literário. Ou seja, então nós temos aí, eu não passei isso aí, porque nós já sabemos, são os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo, todos eles autoria de quem? Do nosso Deus, unicamente. Eu não vou citar aqui, então eu vou falar assim, de Gênesis a Apocalipse. Nós juntamos 66 livros da Sagrada Escritura. Já nós vamos chegar naqueles outros ali que o irmão deve estar pensando. O que aconteceu com os outros por aí, né? Ok. Vem a parte 3, que foi também formulado lá na Assembleia. Por favor, parte 3. Diz assim: os livros, geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do canon da Escritura, não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Então agora ele vai chegar. Por que esses livros não foram aceitos no canon? A pergunta 3.1 diz: o que é um livro apócrifo? Então vamos primeiramente ler a passagem. O irmão que está aí com a passagem, é da pergunta 3.1, o versículo, por favor. Então nós temos aí Jesus, né, nesse momento ele estava falando, né, se revelando ali ao povo, seus discípulos, né, sobre as Escrituras, né, desde os profetas, né, até ele, vai chegar ele mesmo, né. Aí o que é um livro apócrifo? Vou trazer para os irmãos. Então, pela Escritura que nós já temos resposta. É aquilo que revela quem? O Filho de Deus. Desculpa. O que é a palavra de Deus, a Escritura? Sem o livro apócrifo. A palavra de Deus é o que revela o seu Filho. O livro apócrifo, o que é? Que não revela Jesus Cristo. Não revela, não tem nada a ver. Então também conhecidos pseudo-canônico. O que é? É um autor particular, mas que não vem trazer a revelação de Jesus, né, do seu Filho. São livros que foram, né, tirados, né, do canon, não fazem parte. Interessante, eu queria trazer isso aqui. Quando Lutero, na época de Lutero, lá no século XVI, aconteceu a Reforma Protestante, né? Quando ele pregou os 95 teses, lá na porta, Catedral de Wittenberg, 95 teses. O que a Igreja Católica fez? Que eu não falei isso aqui seria uma outra história depois. A Contra-Reforma, ou seja, eles fizeram uma reforma também dentro da Igreja Católica. Por que quando a expansão marítima começou pelo mundo, pelas rainhas católicas, Isabel, que eu citei aqui, investindo nos navegadores, Cristóvão Colombo, aqueles outros, traziam o que? A cruz, né? Ou seja, traziam o que? As missões, né, católicas, porque ela era muito católica. Esses grandes países igual o nosso, América Latina, né, foram todos colonizados pelos espanhóis, os outros, nós pelos portugueses, tudo foram o quê? Católicos, né? Porque a Igreja Católica expandindo, a rainha juntamente investindo nesses navegadores, trouxeram. O que eles fizeram aqui nessa Contra-Reforma? A igreja se reuniu também, a Igreja Católica se reuniu também, enviou os jesuítas, né? Jesuítas aqui para o Brasil, para a América Espanhola, né? Ali, todos os países, né? Vizinhos nossos aqui, e por outros países, outros lugares da África também, os jesuítas, a Contra-Reforma. Então foi nesse período aqui, em 1546, né, que realmente eles não foram aceitos no canon, aonde que a igreja introduziu os livros. A igreja que é católica. Foi nesse ano, 1546, então depois de Cristo, que a igreja católica acrescentou ao canon hebraico todos os livros que eu vou falar aqui agora: Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, trechos do livro de Esther e trechos do livro de Daniel. No ano de 1546, quando eles fizeram a Contra-Reforma, eles apresentaram esses livros. Ou seja, então já praticamente houve a separação da Igreja Protestante e da Igreja Católica.
porque o próprio Deus é o autor. Então esse autor por aí já prova o quê? Que é particular como autor, né? Interessante que eu já li eles, eu tenho a Bíblia Católica lá em casa, que é a Bíblia de Jerusalém. Se você quiser estudar para conhecimento, não está errado não. A Bíblia de Jerusalém é a melhor que tem. Irmão, ela tirou da minha boca o que eu ia falar. Eu já ouvi falar essa história, não sei se foi português, tem um escritor deles que pediu desculpa mesmo. Mas o cara está falando, você pediu desculpa porque tem consciência que não é inspirado por Deus. Isso. Ela está falando aí, realmente existe. Ou seja, é uma autoria própria, particular. Interessante, o que eu fui observando fazendo esse estudo? Que esses livros não vêm trazer a pessoa de Jesus, não vêm trazer a revelação. Por isso eles foram retirados. A igreja. Ele em si mesmo se condena, né? Oi? O próprio livro em si mesmo se condena pela expressão. Isso, então não tem como, porque o nosso canon, os livros nossos, né, da nossa Bíblia, né, realmente, vem falar do quê? Desde a criação, que nós já estamos estudando, até a vinda, segunda vinda de Jesus. É o quê? É só Jesus falar do Filho dele, do Filho de Deus. Então esse aqui não foi, esse livro eles não trouxeram isso aqui. Interessante que um deles, eu não me lembro qual, vem falar da oração dos mortos. Vem falar para orar pelos mortos. Agora, por que isso? Macabeus também fala de feitiçaria. É muita coisa esquisita. Se eu for falar aqui, tem muita coisa que a gente vai lembrar aqui, é abominável. Mas eu quero, não sei se eu vou falar. Volta um pouquinho lá atrás. Eu faço um trabalho há 13 anos lá na Casa de Resgate Primeiros, né? Independente de quem. Lá tem um dos livros, o livro maior que os outros livros. E ele é adventista, certo? Eles também, como o judeu, eles batem direto no Velho Testamento dizendo que não mudou nada, né? E a gente vai dar uma lição lá, a maior é Hebreus, né? E mostra que realmente houve mudança. Então eles batem muito no Velho Testamento, né? E aí eu um pouquinho estava lá atrás, mas não passou a hora. Vai dizer que vai precisar muito fazer esse tipo de ensinamento, porque para combater muita gente que entra em certas vendas de doutrina. Isso aí é o que mais tem acontecido nos nossos últimos dias, apesar que no passado também tem, mas hoje está demais, né? Porque as igrejas realmente assim expandiu, né? Mas agora de que forma essas igrejas estão ensinando? Realmente está sobre as escrituras? Ou geralmente está ali uma pessoa anunciando a palavra, mas da forma dele, que não nas escrituras, que a gente vai chegar agora aqui também numa questão dessa, que é muito séria, né? Então, irmãos, o livro apócrifo é isso aí, é que não revela a pessoa de Jesus. Então, os livros apócrifos, na realidade, eles entraram para dar base para a Igreja Católica. Porque a palavra de Deus não entra em contradição. Esses livros apócrifos entram em contradição entre eles mesmos. Só que, para a Igreja Católica, a Bíblia não é a regra para eles. É o Papa, né? Que nem a oração dos mortos. A Bíblia condena. Só que eles têm o dia dos mortos, né? A missa, né? Então, na verdade, os livros apócrifos para dar base para a igreja deles. Eles têm um argumento, não, mas está aqui, ó, está aqui. Mas aí a pessoa que não tem conhecimento vai aceitando, né? Quer dizer, onde a gente tem que buscar conhecimento? Na Escritura. O que Jesus fala da questão do morto? Deixa os próprios, aquele momento lá que uma pessoa estava levando um morto, seu pai lá, o que ele falou para ele? Deixa os mortos enterrarem seus mortos, está certo? Sabe que tem situações que ele quis passar ali só um momento, quisendo dizer o quê? Que ele é a vida, mesmo que ele está naquele momento de dor, mas lembrar dele, porque todos nós vamos passar por esse momento, mas nada de ficar ali depois orando pelos mortos, não existe isso, né? Rodrigo, falando assim, em apócrifos, hoje também a Igreja Católica ela tem outra forma de lançar as novas regras, né? Que é a encíclica papal, né? Que é uma carta. Inclusive agora em 2019 teve aquela Laudato Si, né? Que é uma carta, que é um documento que o Papa coloca a nível mundial, o qual ele inclui o clima como tema principal no mundo todo. Então a gente sabe que a maior parte das populações é denominadamente católica, né? Por questão governamental. Então até hoje ele intervém dentro do governo com esse documento, colocando o clima como ordem principal, e aonde essa encíclica papal, depois vocês quiserem ler ela, chama Laudato Si, ela fala que todas as nações têm que lutar pelo clima como tema principal
e a Igreja Católica coloca um de seus representantes dentro do governo, de cada governo, onde ela implementa esse documento como verdade absoluta e faz com que o país siga o que o Papa diz, né, cegamente, da forma como aquele documento é colocado como ordem principal e tema principal da nação. Então você vê como a audácia e o rabo do dragão é grande, né? Ele sai arrastando e levando todo mundo pelo que ele quer, né? Ou seja, não só pelo aborto, mas através de uma carta que se torna o principal documento das nações, né? E aí, qual que é o cerne principal desse documento? Transformar uma organização global, né? A gente vê Tudo voltado para ele, né? e tal, tudo voltado para o Vaticano, onde o Vaticano é que dita as regras que os governantes seguirem, né? Não os governantes aqui. Então, assim, se amoldam a Igreja Católica, como era no antigo Império da Inglaterra, lá nas conquistações, do mesmo jeito, no mesmo plano, no mesmo desenvolvimento, só que modernizado através de uma carta. Né? Isso no passado é chamada bula papal. Essa bula papal é um documento do Papa. Levava assim, para seguir um súdito na Inglaterra que estava querendo apartar dele. Então ele já mandava uma bula papal. Só que o rei fez o quê? Não vou seguir. E manda aqui é eu. Se quiser entrar em guerra comigo, eu estou pronto aqui. Porque os reis sempre morriam em guerras, né? Quando entravam. Igual quando o caso do Castro foi o único da Inglaterra que foi decapitado. Mas o resto morria ou na batalha ou por causa natural. Aí então eles levavam uma bula papal. Aí geralmente muitos soberanos falavam, não vou seguir. E entravam em contradição em guerra. E o Papa, a Igreja Católica, o Vaticano tinha o seu exército. E tem hoje ainda. Tem um exército deles. Né? As cruzadas. O que eram as cruzadas? Os exércitos. Né? Católicos contra outras religiões que a gente tinha. Só que naquele tempo lá era o cristianismo contra os muçulmanos. A gente pode observar lá naquela época. Né? Mas quem que criou as cruzadas? O Papa, o Urbano II. Irmãos, continuando então, na parte 4, diz assim, lá da Assembleia também, né? A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor, tem portanto de ser recebida porque é a palavra de Deus. Aí vem a pergunta, onde reside a autoridade da Bíblia? O irmão que está aí com 4.1, por favor, faça a leitura aí desse versículo. Eu vou responder. João 5,9. Se confessares os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, aonde é essa autoridade da Bíblia? No próprio Deus, né? Revelando através de quem? Do seu Filho. Se confessar os nossos pecados, a quem? A Jesus. Né? Ou seja, onde é que nós vamos ter? Na Escritura Sagrada, nós vamos ter esse conhecimento. Porque a Escritura revela quem? O próprio Deus, através de seu Filho. Nada mais. Então, aonde reside a autoridade? No próprio Deus. Né? Observar. Agora vamos para a pergunta 4.2. Quais áreas da vida de um cristão ou de uma igreja local devem estar em submissão à autoridade da Bíblia? Aqui não tem referência, é pessoal, mas só a gente comentando aqui, se o irmão quiser acrescentar também. E quais áreas da vida que devem então estar aí, ou seja, devemos estar submissos à autoridade da Bíblia? É toda a área, dos pés à cabeça, né? Ou seja, e a igreja da mesma forma, porque isso é igreja. O que nós falamos, né, no domingo passado? Quem que é o cabeça da igreja? É Jesus. Aí depois, abaixo dele, vem quem? O conselho da igreja, né? Constituído pelos presbíteros, aí nós temos os presbitérios, e todos esses órgãos aí. Mas o cabeça da igreja é Jesus. E o que a igreja católica coloca? Estou só citando aqui, não estou querendo falar de religião nenhuma. O Papa. Né? Totalmente errado, né? Então, todas as áreas. Acho interessante aquela passagem que os irmãos devem lembrar, que Jesus conversando com Pedro, não, ele foi lavar o pé dos apóstolos, né? Aí chegou de Pedro, não, você vai lavar, eu vou lavar os pés do Senhor. Então, você não é digno de mim, Jesus falou para Pedro. Não, Senhor, não só os pés, não, pode lavar tudo.
Ou seja, o que Pedro quis dizer ali? É tudo na vida, lá completamente. Jesus falou: você não é digno de mim, se você não permitir pular, porque eu estou querendo te mostrar o que você vai ter que fazer. Aí nessa hora Pedro ficou entendendo o que Cristo estava passando, né? Quando ele estava com eles, né? Aqui na terra. Você fez eu lembrar do final das duas igrejas. Pedro errou muito, mas acertou muito. Ele falava isso. Pedro errou muito, mas acertou muito. Ele falava muito. Conversa demais, né? Conversava, na verdade, né? Ok. Vamos passar então para a parte 5. Diz assim: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo e eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena excelência, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem às suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição. São argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Aí vem a pergunta: quais as evidências ou argumentos que nos levam a crer que a Bíblia é a palavra de Deus? 1 Timóteo, o irmão que está aí, o versículo, né, da pergunta 5.1. Não lembro qual versículo eu coloquei, são vários aí, por favor. Para que se o tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja que Deus vive, a coluna e baluarte da verdade. Ou seja, né, então nós temos aí o que nos leva a crer, né, que as evidências, argumentos nos levam a crer que a Bíblia é a palavra de Deus. A própria palavra, né? Ou seja, a nossa transformação de vida, a caminhada, a esperança, né, da salvação, a volta de Jesus, toda a nossa conduta, né, tem que estar embasada, né, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, porque através da palavra nós vamos ter a nossa transformação de vida. Porque a igreja de Cristo. Oi? Isso. Porque nós estamos aqui na casa de Deus. Por quê? Porque ela é coluna e baluarte. Na verdade, a casa de Deus, aqui, onde nós aprendemos a palavra de Deus, estudamos em nossa casa, temos o nosso modo de vida ali, segundo as Escrituras, que devemos ter, lutar dia a dia contra o mal, mas é a nossa caminhada que vai nos levar, né, para a vida eterna, né, até o nosso encontro com Jesus, né? Então, vocês são os argumentos, a nossa transformação de vida. Aí vem o 5.2, a pergunta: quais os impactos espirituais que a Bíblia tem promovido em sua vida? Aí, pessoal, né? Cada um tem seu impacto, na sua forma de conversão, ou foi pelo amor, ou veio pela dor, né? Alguém pregando para você. Aí cada um tem sua particularidade, né? Porque se você está aqui, é porque Deus já teve um propósito na sua vida, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa também, você teve, né? Então, assim, interessante assim, que o argumento que nós temos que a palavra de Deus é a Escritura, é a nossa transformação de vida, como eu já comentei aqui na pergunta anterior. Mudança de vida. Eu fui evangelizado pelo senhor Zé de Feira. Tenho dois filhos na missionária. E eu fico vendo como se cumpre a personagem com a prova. Eu fui evangelizado. Quantas pessoas eu já ganhei? E os filhos aí, quantos já ganharam? Então é uma prova de que é mais uma prova que ela realmente ela fala dela faz a diferença. Isso. É porque quando o senhor, por exemplo, se eu for exemplo, se eu for convertido, você já levou a mensagem para outros, isso é o nosso dever, né, como cristão, porque isso não pode ficar restrito a mim. Porque Jesus, ele fala a todo momento, né, que a gente tem que dar frutos, né? Ou seja, o exemplo que você citou lá dos mordomos, né? Um produziu 5 produziu 10, dá um exemplo aqui, né, na matemática. 50 produziu 100, ou seja, então não pode ficar restrito apenas a mim. Aquele que enterrou,
Esse 12 é uma parábola, claro, né? Mas aquele que enterrou ali o seu talento foi condenado, né? Por quê? Pai, você não levou, você não fez o propósito que eu te direcionei, te ensinei, te instruí, você pegou e fez isso, né? Ou seja, naquela hora de autoridade, né? Aquele Senhor, né? Que mandou condenar ele, por quê? Ele não passou o que tinha que fazer, e os outros fizeram. Ele tomou um susto, né? A gente tem que ter muito cuidado, ou seja, não ficar restrito, vivendo uma vida cristã, ali, como se diz, como um James Bond 007, né? A sua secreta, né? Ninguém sabe que eu sou crente, eu entro aqui, ninguém sabe. Então, o seu testemunho tem que estar em todo lugar, onde você chegar. Aquela pessoa fala assim, ó, a pessoa tem um conduta diferente. Você não pode ficar ali, né? Assim, tipo ali, escondidinho, tem vergonha, né? Por quê? Jesus vai falar, né? Ele falou, né? Na escritura, ele falou. Ou seja, que ele não vai negar lá no julgamento de cada um que o revelou, ele vai estar ali defendendo. Eu vi a Maria falar uma expressão muito correta, ela vem o contrário que eu queria falar há muito tempo. Tem que ter uma vocação. Não. A palavra é uma ordem. Ide. Não é isso? Isso. É isso aí. Ide e pregai a toda criatura, né? Esse é o nosso dever. Agora a parte 6. Vamos lá. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógico e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Então, aqui o texto é da parte 6 do capítulo 1. Agora vamos para a pergunta 6.1. O conteúdo da Bíblia é suficiente para atender às nossas necessidades? Eu peço ao irmão que está aí no 6.1 que faça a leitura do versículo. 2 Timóteo 3, 15 ao 17. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, o que a Escritura trouxe aí, a palavra de Deus, que desde a meninice, desde a infância, ela é o nosso manual que a gente tem que seguir. Ou seja, os pais ensinam seus filhos, aí os filhos, já estando maduros, continuar nessa caminhada até a sua velhice, ou até o momento que Deus chamar, né? Ou seja, então, para atender nossas necessidades, não só a época da vida, não, é toda, né? Ou seja, o homem de Deus tem que estar habilitado para toda boa obra, né? Ou seja, desde o nascimento, ali, no ventre da mãe, os pais ali já orando, né? Pedindo a Deus para que o filho esteja nos caminhos do Senhor. Ou seja, então ele é suficiente para atender às nossas necessidades. 6.2. A pergunta: por que não se deve acrescentar mais nada ao texto da Bíblia? O irmão está aí uma pergunta 6.2. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, nos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, nada deve ser acrescentado mais à palavra de Deus. Olha o que o versículo traz. Um anjo vindo do céu e falando coisa além da Escritura, que anátema seja maldição, seja amaldiçoado, porque isso não é de Deus, né? A gente sabe por que o Lúcifer, né, que era o anjo de luz, foi expulso do céu. Queria tomar o lugar de Deus, ser igual a Deus. Então foi expulso juntamente com a legião de demônios e de anjos que já vieram junto com ele, que são os demônios que nós temos aí, né?
Mas então, ou seja, só, ela já é completa por si, só, nada deve ser acrescentado. Ou seja, então, a gente sabe aí, comentando os livros apócrifos, aí já é questões, né, que a gente já comentou que não foi correto. Nós já temos, ela é suficiente do que ela já é. Na parte, sim. Hoje, se você citando aí, por exemplo, a Bíblia, né, desse grupo, né, de pessoas, a gente vê assim que eles estão criando formas deles chegar a Deus, mas da forma que eles querem. Eu sou assim, Senhor, mas eu vou ser assim, então nós fizemos uma Bíblia aqui para a gente chegar até o Senhor. Isso, isso é claro, né? Porque, ou seja, então se eles prepararam essa tradução da forma que eles queriam, né? Então eles tiveram aquilo que realmente atacava eles, que é, ou seja, é incorreto, vai contra a lei de Deus. Aí, como você diz, então eles têm essa desculpa para chegar a Deus, mas daquela forma, não, nós temos a Bíblia aqui, ou seja, mas não vai falar que eles tirou aquelas partes, né? Que não tem. Para proteger eles, né? Isso. Hoje eu fico pensando assim, tantas traduções da Bíblia que está saindo no mercado, né? A gente vê assim, é muito sério, porque alguns autores estão falando assim, a Bíblia de fulano de tal, assim que eu tenho visto por aí. Agora você vê que conduta que essa pessoa tem para fazer uma Bíblia, né, com o nome dele, né? Para ser com o nome dele. Eu falo assim, é muito perigoso, né? A gente chegar aqui pode acontecer, né? Mas ele, como se diz, não cabe a nós aqui Principalmente julgar. essas Bíblias com comentários, é muito perigoso. Tem que saber a Bíblia que você compra. Eu vi uma vez o Augusto Nicodemos falando que você nunca deve comprar uma Bíblia com comentário de uma pessoa só, porque ela tem a linha dela. A de Genebra, ele coloca a Genebra uma das melhores, porque é um conjunto de eruditos se reuniram para fazer isso. Então, cada um está na sua área, juntaram ali e não é só o pensamento de uma pessoa, mas chegar num acordo, um consenso, aquele entendimento, né, daquele texto ali é o mais próximo do original e tal. E essa Bíblia assim, que a gente hoje tem a internet que nos auxilia muito, quando você vai adquirir uma Bíblia de estudo, procura, né? Vai procurar como que ela é, tradução, porque ela na Bíblia tá, né? Quem que fez, né? Isso, então, até a King James, por exemplo, eu tenho um exemplar dela, de 1611, assim, claro, agora, lá daquela época, né? Assim, período, foi concedido, né? Confeccionado de novo. Então ela tem vários pastores comentando, pastor Batista, pastor presbiteriano, falando dela. Ou seja, então ela foi bem preparada. A de Genebra, muito boa. A Bíblia da Reforma, ótimo. Ou seja, mas aí você vai buscando que livros você tem. Você vai ter esses estudos à parte, aí você vai ter os rodapés, o conhecimento. Mas a gente tem que ter muito cuidado com os rodapés também. Porque talvez uma hora uma palavrinha ali modifique todo o contexto, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso aí. A parte 7. Na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar com suficiente compreensão delas. Vamos chegar agora na pergunta. 7.1. Quais são os ensinos claros e de fácil compreensão na Bíblia? O irmão está aí com o versículo 7.1.
Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, a gente sabe que quando a gente está lendo as escrituras, tem parte que realmente tem que ser um pastor ali, uma pessoa muito estudada para compreender o texto, né? Que vai tirar ali do hebraico, vai estudar o hebraico, para quem dizer o texto, né? Ok, mas o interessante é que a gente observa assim, ao longo da caminhada, que pessoas, né? Ou seja, de outras denominações, utilizam partes da Bíblia que é difícil de entender para enganar os seus fiéis ali na igreja, né? Atender, ou seja, satisfazer sua vontade, ele vai pregar de uma forma totalmente contrária à palavra de Deus, né? Aproveitando o quê? A vulnerabilidade das pessoas ainda que não têm grande compreensão do ensino da palavra de Deus. Achei interessante que 6 anos atrás passou uma rede de televisão, o senhor lá abriu uma denominação lá, não fala em igreja, colocou uns bancos no quintal e chamou as pessoas que queriam ensinar a palavra de Deus e tal. Ele pegou um texto do Velho Testamento, eu não me lembro qual seja, eu não lembro qual livro que é, e falando, não, pegou um versículo e falando que ele tinha que ter mais de uma esposa, e que algumas, até as pessoas, mulheres, talvez fosse até conseguir divorciar, ele poderia casar com elas também. Pegou esse texto, aí o repórter perguntou, mas o senhor está interpretando isso aqui errado? Não. Oséias, o livro de Oséias, ele era pedreiro, passou no Fantástico. Eu não quis citar a rede, não. Virou os mormons. Foi Oséias. Oi? Virou os mormons nesse caso aí. Não, ele queria, Oséias, ele queria adulterar com a mulher. Assim, então eu poderia, assim, com as fiéis que estivesse lá, eu poderia ter caras, ver sendo casado, ou não. Ou seja, ele aproveitou um texto e fez o seu pretexto, né, para enganar quem? As pessoas que não tinham grande conhecimento. Totalmente contrário. Então, quer dizer, ou seja, tem ensinos difíceis, tem, mas, ou seja, nós temos que orar, Deus pedir para que nós tenhamos compreensão, porque vai vir a parte fácil ali, que Deus vai nos mostrando, o Espírito Santo de Deus vai nos revelando, né? Ou seja, para a gente compreender o que as Escrituras estão trazendo. Não usou Salomão, né? Oi? Já Salomão era 300, né? Pois é. Mil, né? Ele era 1000, né? É 1000, né? 300 só com pouquinho. Mas é aí que eu falo, eu fico lembrando assim, daquela passagem lá, né, do Novo Testamento, lá do apóstolo Paulo, no livro de Atos. Os bereanos, toda vez que tinha uma pregação, eles iam lá e confirmavam as escrituras, se estava realmente de acordo com o que estava sendo falado. Ou seja, então a gente tem que ficar atento, né? Às vezes eu vejo que muita gente é enganada em diversos lugares, até na hora de citar alguma coisa, as pessoas falam, o pastor falou isso. Então não busca estudar, né? A Bíblia. Então a gente só está ouvindo. Que é para acabar mesmo essas novelas da Record, que o povo não lê Bíblia, assiste a novela da Record, aí do jeitinho que está contando lá, eles acham que daquele fica jeito. na Bíblia. Não tem nada a ver. Eu falo assim, eu acho até bom, você vai lá, assiste, mas você tem que ter cuidado. Mas peraí, isso não aconteceu lá, não. Moisés não fez Não, se isso. você lê a Bíblia, você sabe a história como é. Aí você assiste, tá bom, mas você não lê, não sabe a verdade. Aí tem coisa lá que fala lá que é fora da Bíblia totalmente. Aí a pessoa acha que daquele jeito. Aquela palavra do apóstolo Paulo fala, né? Todas as coisas são lícitas, Não é nem todas mas as nem vezes, todas. Tudo você pode conhecer. Eu lembro do reverendo Aurélio ele falar, até livro espírita ele estudou. Por quê? Para debater com o espírito. Porque se eu não conheço, você vai debater com o espírito. Você vai chegar em mim, mas você não acredita na reencarnação? Então você tem que conhecer o livro dos mortos. É lá como é que chama lá o nome que ele falou o nome dele? O Bonnet. Um dia eu falar o nome dele em francês. É o Kardec, né? Mas tem um nome dele que eu acho interessante falar o nome dele. Ele estudar, quem quer. A cara está filmando, não pode. Eu falei com muita gente. Tem algumas coisas que é bíblico, tem muita coisa que não é. E outra coisa, muita imoralidade. Mostrando aquelas coisas daquelas mulheres escandalosas ali, de uma forma que não podia falar na história, não precisava
a Bíblia com texto. E releio, não faz isso. Se é uma vez, não, deixa eu ler de novo. Né? Não é só ler uma vez ali. Tem dois, assim, a internet é horrível, mas ela é boa também, né? Tem um pastor Batista. Ed René. Oi? Aposto que é o Ed René. Não, é o chama lá Martim. Ele tem um programinha assim, é uns flashzinhos que ele dá no YouTube, ele tem canal lá, que ele fala assim, a novela falou a verdade? Cada capítulo da novela ele lança um vídeo, né? Aí ele pega a Bíblia e abre, aí ele pega a flash da novela e comenta na Bíblia. Será que é isso mesmo? Será que não é? Então assim, para aquela dona de casa, ou a mulher, ou o homem que gosta de novela, que é noveleiro, é uma boa essa, né? Porque ela assiste o capítulo, vai lá e olha, né? Para ver se está É correto. uma base bíblica, né? E outro programa é o Vejam Só, né? Que sempre Só fica no programa. né? Tem várias linguagens, né? Então, assim, ali é um debate e se você realmente quiser conhecer outras ideias, é um ótimo programa, né? O Batista pensa, o Conselheiro pensa, o Brasileiro pensa. É uma chuva de ideias, né? Nossa, e de vez em quando até uma estrela lá entre eles. Né? E assim, não Mas precisa é até tarde, cacete. pode pau na internet. Mas é bom, né? Porque às vezes você acha que está com a verdade absoluta e tem outra, não é que outras verdades, né? Mas às vezes você não conhece realmente a verdade. Você fala, nossa, mas eu nunca vi por esse ângulo, né? É fechado no meu ângulo, né? Você abriu um pouco o horizonte, né, também, né? Eu vou passar aqui para o 7.2, vai falar assim: quais são os assuntos bíblicos que você tem dificuldade de compreender? A não compreensão desse assunto põe em risco a sua salvação? Você vai andar rápido, né? Claro que não, ok? Mas em cada um tem sua particularidade. Tem um livro que talvez ache mais difícil, né? Tem uns que falam que é o livro de Apocalipse, ali, que é a revelação do fim dos tempos, né? E cada um tem sua particularidade. Vamos para o 8, parte 8. Vai terminando aí já. O horário está posto ali. O Velho Testamento em hebraico, língua vulgar do Antigo Povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações do tempo em que foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. Desse modo, a Igreja deve, em todas as controvérsias religiosas, deve apelar para eles, como para o Supremo Tribunal, mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras e que deve, no temor de Deus, tê-las e estudá-las. Esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações, aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adore a Deus de modo aceitável e tenham esperança pela paciência e conforto das Escrituras. É que Paulo fala, né? Se alguém que prega, alguém que interprete, né? Em outra língua. Né? Mas vamos chegar na pergunta 8.1. Em quais línguas foram escritos os textos originais do Antigo e do Novo Testamento? Eles são autênticos, infalíveis, eternos e inerrantes? O irmão está com 8.1 aí, por favor. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passam, nem o tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, aí eu pergunto para vocês, esses textos são infalíveis? Sim, né? Porque foram escritos pelos homens, né? Inspirados por Deus, nessas línguas. Claro, veio ser traduzido para nós, para o português, igual o Lutero fez para o alemão, outros irmãos fizeram para o inglês, por aí vai. Porque cada nação, né, tem sua língua, sua particularidade. E o apóstolo Paulo deixou bem frisado, né, que todo mundo tinha que conhecer. Se alguém prega em outra língua, alguém que interprete. Eu não poderia deixar chegar aqui eu falar em outra língua para vocês, que benefício vai ter, né? Essa aula, esse estudo. Então, são infalíveis, sim. 8.2. Qual a necessidade e o propósito de se traduzir o texto original da Bíblia para outras línguas? O irmão está com 8.2. Não está? Ok, mas aí eu vou comentar aqui. Se eu falei fora da hora, mas esse dia eu estudo sobre isso, sobre a Bíblia não ter erro, que ela foi escrita, né?
Isso, então assim, a Bíblia, igual você está falando aí para não ter erros, ela foi, realmente tem a sua tradução, ou seja, sua escrita, né, original hebraico e grego, mas sendo traduzida para as outras línguas, para que toda a nação pudesse compreender. Só queria trazer um versículo aqui, um livro, versículo 1 Timóteo 2,13, rapidamente, também que eu achei interessante, não podia deixar de falar. Por quê? Primeiro, deixa eu ver aqui, 1 Timóteo, anotei aqui, 2,13, né? Diz assim, por quê? Primeiro foi formado Arão, depois isso não era esse aqui que eu queria trazer, não, tá? Deve ter sido o segundo. Mas o que eu queria falar? Ou seja, essas línguas são infalíveis, ou seja, então elas são suficientes. Aí vem as traduções para nós, né? E para compreensão e entendimento, né? Para alcançar a salvação, por isso que elas foram traduzidas, né? Para a nossa língua. Parte 9. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Então a gente sabe bem que a Bíblia só vai se revelando ao longo de outros textos, né? Vai se revelando o quê? O Filho de Deus. Vem a pergunta aí, 9.1. Considerando que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, examine os seguintes textos. O irmão que está aí no 9.1. As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. A irmã leu aí o Isaías, né? O Lucas 4,17. Isso, livro de Lucas 4, capítulo 4, verso 17. Que vai ter uma consonância, né, com essa parte aí, com esse texto, né? Lucas 4, 17. Isso, Lucas 4, 17 a 21. 17 a 21. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todas na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, eu queria trazer para vocês, o que a pergunta traz, né? Se a Bíblia, ela própria se interpreta, né? Claro que sim. Vamos lembrar aí então do profeta Isaías, que viveu antes de Jesus 700 anos, mais ou menos, né? Ele já então o quê? Revelou a vinda, né, do Filho de Deus, né, trazer a salvação aos cativos, aos perdidos. Ou seja, foi chamado de profeta messiânico, né, pelo profeta Isaías. Ou seja, então toda a escritura ela vai se revelando ao longo, né, de outros textos, né? Ela se revela. Quem? A vida de Jesus. A parte 10, última parte. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença devemos nos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando a Escritura. Pergunta 10.1. Quem é o juiz supremo que
que determina, julga as opiniões humanas, doutrinas e decisões conciliares? O irmão que está com 10.1. Jesus, porém, respondendo, dizendo isso, errais e não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, quem que é o nosso juiz supremo? O próprio Deus, né? Errais não conhecendo as Escrituras. Ele é o juiz, né, de toda a terra, sobre todas as nações, né? Ele é o Todo-Poderoso, ou seja, não há homens nenhum, né? Então a própria palavra de Deus nos revela e nos confirma. E o 10.2, como o Espírito fala conosco? Atos 28, versículo 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse. Ou seja, né? Então, como o Espírito fala conosco? Através, né, das Escrituras, dos pais. Eu peço aos irmãos, só para a gente confirmar essa pergunta aí, a última, por favor, o livro de Hebreus, capítulo 1. O livro de Hebreus, capítulo 1, que vai nos trazer também essa resposta aí, né? Como o Espírito fala conosco hoje? Livro de Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 4. Não, sim, pode abrir, mas se quiser abrir, podemos também. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, então, pelo Filho de Deus, por Jesus, através da salvação, no momento que temos a salvação, né, Ele nos aceitou, depois a gente confessar nossos pecados, a gente chegar até Ele, né, porque Ele vai nos resgatar, e não. Então Ele buscou a nós, chegamos até o Filho de Deus. Ele é o quê? Onde a gente vai falar com Deus através do Filho, né? Então, como o Espírito fala conosco? Através, né, do Santo de Deus, né? Como que Ele fala? Pelo Filho de Deus, né? Que chega até nós, aos que creem somente. Não tem outra forma de chegarmos a Deus, se não for pelo seu Filho. Irmãos, então terminamos aí nosso momento da escola dominical. Peço desculpas aí, extrapolado um pouco no horário, mas esse capítulo ele é o mais extenso. Os demais agora são um pouquinho mais curtos, porque esse aqui, né, trouxeram 10 partes, né, falando da Escritura Sagrada. Peço desculpas, que tenhamos um bom domingo, né? Que Deus abençoe a cada um. Peço ao meu irmão Neto que faça oração aí para a gente terminar, né, esse momento que ele esteve aqui, estudando a palavra de Deus. Tenhamos um bom domingo a todos, bom almoço. Irmãos, só lembrando que